E aí, meu aluno querido, você que está estudando língua portuguesa, você que já viu alguns conteúdos aí, está começando a aumentar o seu arcabouço de análise, seu arcabouço de matérias, agora é a hora de você continuar a fazer isso. Nós estamos trabalhando com morfologia, nós estamos trabalhando com as classes de palavras, estudando classe por classe, o emprego desses elementos, como entender isso com mais propriedade, como conseguir realizar melhor o estudo, a divisão das matérias, de maneira a ter um estudo proveitoso, perfeito? Tá, então o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar sequência a esse nosso estudo da morfologia, trabalhando com algumas outras classes. Como você deve saber, dentro das 10 classes, eu já falei isso para você, algumas são mais importantes, outras são menos importantes. Tá? Por exemplo, eu vou trabalhar agora com a classe da interjeição. Tá? A interjeição não é assim, uma classe, meu Deus, como eu posso pensar, uma classe importante, né? Não é assim tão importante. Mas tem uma importância relativa, pelo menos no reconhecimento de sentidos. Quando eu falo para você de numerais, numerais também não são tão importantes assim, por exemplo, quanto uma conjunção, quanto um advérbio, ou como um verbo, mas você tem que ter pelo menos o conhecimento básico sobre esses elementos, para que daí fique mais fácil estudar, perfeito? Então vamos começar aqui a falar sobre a interjeição. Veja só, a primeira coisa a lembrar é que interjeição é uma palavra invariável. E aí você lembra, palavra invariável não tem plural, não tem feminino, certo? Outra coisa importante a saber sobre uma interjeição é o que ela exprime. A interjeição exprime um estado emotivo momentâneo, tá? Estado emotivo momentâneo. Então, em determinadas situações, você está tomado de alguns sentimentos que somente uma interjeição consegue exprimir. Ódio ou admiração, tá? Raiva, frustração, tristeza, coisas desse tipo. Aí, existe uma classificação das interjeições. Eu coloquei aqui apenas algumas dessas interjeições aqui. A classificação faz parte de um rol bem grande, tá? de elementos. Então, vamos pensar aqui. Vou pegar aqui alguns desses só para nós analisarmos. Uma interjeição pode indicar um afugentamento. Então, quando você está lá e aparece um animal, você quer afugentar, você fala fora. Você fala, passa. Perceba uma característica de um termo de natureza, tá, de interjeição, que é a exclamação após, tá, o termo. A interjeição é uma expressão de natureza exclamativa. Tá? Então, o primeiro exemplo aqui, de afugentamento. Alegria ou contentamento. Olha o exemplo. Ó, a, olá, olé, eta, eita, eia, oba, eba, viva. Tá? Essas formas indicam alegria ou contentamento. Certo? Que indicam advertência, alerta, cuidado. Quero chamar a atenção para essa palavra alerta aqui. Ela é uma palavra invariável, tá? Então ela não tem plural. Nossa, mas eu não posso falar alertas, contanto que signifique advertência? Não, não pode. Tá? Só se for um substantivo. Por exemplo, o governo emitiu 2 alertas. Aí você poderia falar no plural. Pode indicar uma admiração, a interjeição. Olha o exemplo. Puxa, xi, olha como é que se escreve xi, i, ó, uau, tá? Desse modo aqui. Caramba, pode ser maior do que uma sílaba, né? Caraca, putz, bravo, tá? Essas são algumas formas indicando admiração. Pode indicar também alívio, veja, ufa, uf, arre, não confunda interjeição com outra categoria, tá? Não é para confundir com uma onomatopeia. Onomatopeia. A onomatopeia é uma figura de linguagem, certo? Então, você está lendo lá o gibi da Turma da Mônica, aí você lê uma palavra como soque. Aí você lê outra, pof. Aí você leu tum. Esses termos aqui não são interjeições, tá?
Onomatopeia é uma palavra que tenta imitar um som da natureza, diferentemente do que nós vimos aqui com essas interjeições. A outra coisa, perceba que aqui eu coloquei uma palavra só, né? Para cada, ó, uma palavra. Ufa, uf, arre. Eu não falei para você, tá, de uma locução, porque pode haver locução interjeitiva, esse é o nome. Também pode aparecer com esse nome, locução introjetiva. Nós usamos isso aqui várias vezes. Alguém olha para você e fala, minha nossa, tá? Essa forma, falar minha nossa, vai compor o quê? Uma locução de interjeição, locução introjetiva. Quando falam para você, Deus do céu, é a mesma coisa, locução de interjeição ou locução introjetiva, porque está exprimindo um estado emotivo momentâneo. Que coisa, veja, é a mesma relação. Outra expressão aqui, ó, que droga, é o mesmo caso, tá? Então, vimos aqui, essas expressões funcionam como locuções interjeitivas ou locuções introjetivas, tá? O sentido é esse aqui, de locução interjeitiva. Olha para mim agora, veja só. Não que isso vá cair sempre, mas se aparecer, tente pelo menos reconhecer o sentido, reconhecer o significado para fazer uma classificação, por simples que ela possa ser. Beleza? Bastante cuidado com a grafia desses termos para verificar se na frase não houve algum erro. Por exemplo, as pessoas comumente escrevem a palavra vixe, tá? Vixe, V-I-S-H. Eu vou te dar um exemplo. Vamos aqui para a nossa tela. Olha só. Geralmente as pessoas escrevem assim. Vixe. Está errado. Por quê? Você já viu alguma palavra da língua portuguesa com SH? Tá? Ah, professor, já vi shampoo. Não, shampoo não está escrito em português. Shampoo em português se escreve assim. Shampoo. Assim. Tá? Então, cuidado. A palavra vixe está escrita incorretamente. As gramáticas registram essa forma aqui, ó. Vixe. Tá? Você vai encontrar outras gramáticas que registram essa forma aqui, ó. Apesar de esse registro sonoro não estar certo. Por quê? Porque você fala vix aqui e não vixe. Tá? A forma vixe estaria correta assim, grafada dessa maneira. Pelo menos segundo algumas gramáticas mais tradicionais, você tem essa forma correta para escrever essa palavra. Beleza? Então, ó, isso aqui está errado. Ah, professor, mas o que importa é que você entendeu. Não, não é bem assim, tá? Para pensar junto comigo aqui. Na língua portuguesa, existe o princípio da comunicação. Eu até concordo contigo. Mas também existe o princípio da correção, da clareza, tá? Por que você está falando isso? É como se você fosse ao mercado, tá? Entregasse R$50 para o cara, a compra fosse, sei lá, 5, e o cara te devolvesse R$2 de troco. Aí você fala, ué, não sabe fazer conta? Eu te dei 50, custava 5, você me devolveu 2. O cara fala para você, ué, o que importa é que eu ainda te devolvi alguma coisa. É a mesma coisa que eu sinto quando você me fala, professor, o que importa é que você entendeu. Tá? Não é a mesma coisa quando eu falo correção gramatical. Não é a mesma coisa você escrever uma palavra de maneira incorreta e falar, não, o cara entendeu, tá valendo. O princípio da comunicação não funciona bem assim. Você tem que se fazer entender e corretamente. Escrever corretamente é algo extremamente importante, ainda mais para você que vai fazer concurso público e provavelmente vai ter ali no meio uma redação, vai ter que saber reconhecer também frases corretas e incorretas. Tá? A capacidade de análise, gramaticalmente falando, das regras é algo fundamental. Perfeito? Então, ó, finalizamos a interjeição. A interjeição é algo bastante simples. Tá? Tão simples que eu já vou emendar a outra classe agora. Veja aí comigo, tá? A próxima classe é a classe dos numerais. Também vai ser uma classe bem fácil de estudar. E dê uma olhada aqui. Numeral é uma palavra que exprime noção de quantidade, noção de posição, noção de multiplicação ou uma noção de divisão. E é por isso que eles recebem nomes específicos. Quando o numeral dá uma ideia de quantidade, ele é chamado de numeral cardinal. Quando ele dá uma ideia de posição, ele é chamado de numeral ordinal.
Quando ele dá uma ideia de multiplicação, evidentemente ele é chamado de numeral multiplicativo. E quando ele dá uma ideia de divisão, ele é chamado de numeral fracionário. Ué, professor, mas ele não deveria dar uma ideia de fração? Ué, e uma divisão é o quê? É uma fração, tá? Vamos pegar aqui exemplos disso. Coloquei aqui, então, uma classificação desses numerais. Veja, exemplos de numerais cardinais. Você tem aqui, ó, 2, 3, 20, tá? Esses são numerais de natureza cardinal. Numerais ordinais são aqueles que exprimem uma noção de posição. Exemplo, segundo, terceiro ou vigésimo, tá? Eu acho interessante, dentre todos esses aqui, que você estude pelo menos a grafia dos numerais ordinais. Como é que você faz para estudar isso? Você pega uma tabela de numerais, tá? Qualquer tabela de numerais que você encontra em qualquer lugar numa gramática, não é muito confiável você pegar de qualquer lugar. Eu sugiro que você pegue de uma gramática. Tá? Você tem ali o numeral cardinal e o seu correspondente ordinal, como escrever, né, na forma ordinal. Algumas bancas podem exigir que você faça isso, que você analise a forma de grafia do numeral ordinal. Depois, multiplicativos, exemplos, dobro, tá? A palavra triplo, a palavra décuplo, tá? São numerais também. Numerais fracionários, que exprimem a divisão, meio, terço, onzeavos. Dê uma olhada aqui. Nessa forma onzeavos, eu grafei o primeiro numeral 11, tá? Porque passou de 10, evidentemente, né? Passou de 10, então eu vou grafar a primeira forma como um cardinal. Agora, essa palavra avos, o que ela significa? Não sei, professor, eu sei que eu usava isso para falar fração. Então, a palavra avos significa partes, certo? Então, quando eu falo 1/11, uma parte de 11 partes, tá? É isso que você tem que observar. Então, aqui uma pequena classificação dos numerais, tá? Eu vou me reservar ao direito de não colocar aqui muitas informações sobre esses numerais, porque esse é um conteúdo não tão cobrado. Esse é um conteúdo que não cai muito. Professor, mas se cai na minha prova? Então você já tem noção do que são esses numerais aqui, tá? É muito mais importante estudar a próxima classe, que é a classe das preposições, do que estudar, propriamente falando, os numerais. Então, vamos começar a falar aqui sobre a preposição. Veja só, chega aí. Quando eu falo para você sobre uma preposição, você tem que entender que nós estamos falando de uma das principais classes da língua portuguesa. Como assim uma das principais classes? Veja só, eu tenho que entender que essa palavra é uma palavra de natureza conectiva. Então, semelhante a uma conjunção. Você viu que a conjunção era extremamente importante. Ora, se a conjunção era importante, a preposição também será. Mas você pode pensar, isso quer dizer que essas expressões têm uma natureza semelhante? Não, não mesmo. Por quê? Porque uma preposição, nem de longe, é igual a uma conjunção. Ela só pode ser semelhante no sentido de conectar coisas. Mas a natureza de conexão é uma natureza diferente. Pensa comigo. Enquanto a conjunção você coloca porque você quer colocar, porque você quer dar uma relação de sentido, a preposição você deve colocar porque a frase exige, tá? É uma questão sintática. Como assim sintática? É uma exigência sintática. Então, eu vou falar aqui para você, item por item, para você ficar mais tranquilo. Então, vamos lá. É uma palavra invariável. O que significa isso? Sendo invariável, não vai possuir flexão. Sem plural, sem feminino. De natureza conectiva, pode ligar palavras ou pode ligar orações também, tá? Exprime uma relação de sentido. Essa relação de sentido não está necessariamente tabelada, igual à relação de sentido das conjunções, que eu enxergo lá. Conjunção, coordenativa, aditiva, alternativa, conclusiva, papapá. Tá? Não está assim. Exprime uma relação de sentido e essa relação de sentido você vai verificar pela frase. Pela sentença você vai conseguir identificar. E ela
representam uma exigência sintática. Isso quer dizer que ela é convidada a aparecer na frase. Tá? Esse convite chama-se regência. Perfeito? Nós dizemos então que a preposição é o conectivo da regência. Perfeito? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou te dar uma noção um pouquinho melhor do que é regência e vou demonstrar como as preposições podem aparecer em uma sentença. Acompanhe aqui comigo. Veja só, começando aqui, falando sobre a regência. Uma definição de regência é estudo da relação de complementação entre os termos de uma sentença. Então imagina o seguinte, eu tenho o termo A e eu tenho o termo B. A regência estuda se o termo B funciona como complemento do termo A. Até aí tudo bem. Você precisa saber se nessa complementação vai existir a necessidade de um termo mediador. Tá? Esse termo mediador seria a preposição. Tá ok? Então aqui, na verdade, é bastante simples a análise. Porém, você vai ter que tomar um cuidado. Eu vou fazer uma divisão aqui da regência. Você vai colocar lá. Há duas maneiras de fazer regência. Nós temos a chamada regência verbal. E nós temos do outro lado aqui a chamada regência nominal. Por favor, anote isso que eu estou te passando. Porque isso vai servir para nós conhecermos melhor esse conteúdo. Tá, o que é a regência verbal? De uma maneira bem simples, a regência verbal é a parte que analisa a relação entre o verbo, tá? O verbo e os seus complementos. Complementos. Então, quando você está estudando, por exemplo, a natureza transitiva de um verbo, e você ouve nomes como verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo bitransitivo, e aí falam para você, olha, o verbo tal exige a preposição a, outro exige a preposição de, ou esse verbo não exige preposição. O que você está estudando? Uma regência de natureza verbal, tá? Porque é a relação entre verbo e complemento, que é diferente da regência nominal. Lembra, nominal tem a ver com o quê? Com o grupo nominal. Então, o que nós estudamos aqui? A relação entre esses termos, cuidado, ó, substantivo, tá? Substantivo. Outro elemento aqui, além do substantivo, o adjetivo. Substantivo, adjetivo e olha outro aqui, ó, o advérbio. Substantivo, adjetivo e advérbio e a possibilidade de essas palavras serem complementadas, tá? De elas possuírem complemento. Quer dizer, em algumas sentenças, essas palavras aqui, ó, ou um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio, vão necessitar de uma complementação de sentido, tá? Elas serão chamadas de palavras transitivas, tá? Então, para sua felicidade ou infelicidade, não é só verbo que é transitivo. Tem substantivo transitivo, adjetivo transitivo e advérbio transitivo. Muito bem, professor, dá para você dar um exemplo? Sim, vou te dar dois exemplos aqui. Um exemplo de regência verbal e um exemplo de regência claramente nominal, tá? Vamos começar aqui com esse exemplo da regência verbal. Ó, lembra, regência verbal, verbo e complemento. Eu tenho que as pessoas assistiram ao filme. Marca o verbo assistir, tá? Você vai colocar aqui, ó, ele é um verbo. Pense comigo, quem assiste, assiste a alguma coisa. O complemento é esse aqui, ao filme. Então eu tenho um termo que completa o sentido do verbo assistir. Professor, mas eu sempre falo lá na minha casa, assistiram o filme só. Pois é, você está falando outra coisa, tá? Na verdade, isso é um erro de regência. Por quê? Esse verbo é chamado de verbo transitivo indireto. Toda vez que o verbo assistir estiver significando ver, ele vai ser empregado com essa preposição a aqui. Então esse a
na verdade, foi convidado, tá? Ele foi convidado pelo verbo assistir. Essa é a noção de regência verbal. Eu coloquei aqui uma preposição para indicar essa relação. Esse aqui é o objeto indireto ou complemento indireto. Perfeito? Ó, esse termo, ao filme, completa o sentido do verbo assistir. Então, olha aqui para mim. É como se fosse na frase, é como se houvesse na frase um baile. É o baile da oração. Perfeito? Algumas palavras vão tranquilamente, outras vão acompanhadas. No caso do verbo assistir, ele vai acompanhado. E é isso de que a regência trata, tá? É você observar a palavra e a palavra que exige um complemento, como esse caso do verbo assistir. Aqui você viu um exemplo de regência verbal, tá? Esse é um caso simples de regência verbal. Vamos ver a regência nominal agora. Olha lá. Então você tem, para a regência nominal, eu já havia falado para você que a regência nominal vai se preocupar com o quê? Com o substantivo, com o adjetivo ou com o advérbio. Vamos ver o que há nessa frase. A habilidade com espadas era seu forte. Então, ó, o A é um artigo, a habilidade é um substantivo, certo? O que eu quero que você perceba, onde está a preposição aqui? A preposição é a palavra com, e ela introduz esse termo com espadas, tá? A preposição está aqui, ó, essa palavra com. Agora, de onde saiu a palavra com? Porque se eu dissesse a habilidade espadas, ficaria uma coisa errada, no mínimo, né? Bem, quem tem habilidade com alguma coisa. Essa é uma forma já de perceber. Então, habilidade com espadas. Essa preposição é proveniente do substantivo anterior, habilidade, e introduz um termo da regência nominal, que é o complemento da palavra habilidade. Quando você estiver estudando análise sintática, você vai ver que esse termo, com espadas, se chama o quê? Complemento. Já sei, professor, verbal. Não, complemento verbal tem que ter um verbo antes. Complemento, olha aqui, ó, complemento nominal. Beleza? Por quê? Porque completou a habilidade. A habilidade é um nome. É essa a noção que você precisa ter. Tranquilamente? Tá? Já resolvemos essa parte aqui. Beleza. Agora, vou fazer para você uma classificação dessas preposições. Então, as preposições são divididas em preposições essenciais e preposições acidentais. O que é uma preposição essencial? É aquela que nasceu como preposição. O propósito é ser preposição. Eu preciso de que você memorize essa sigla que eu coloquei aqui na frente, tá? Essa sigla que é a sigla do ACDEPST. Vou escrever aqui para você também, ó. ACDEPST. Por quê? Porque essa sigla diz respeito às chamadas preposições essenciais, tá? Então tem que decorar isso aqui. Quais são as preposições essenciais? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, por, perante, sem, sob, sobre e tras, tá? Dentro dessas preposições, existem algumas que são pouco utilizadas. Por exemplo, a palavra tras é pouco utilizada, tá? Na forma de preposição. A palavra, vamos pensar aqui, ante, não é tão utilizada. A palavra per é bastante utilizada, porém em contrações. E assim, em separado, você encontra expressões do tipo per capita, né? Em que aparece aqui a preposição per. Certo? Então, só para você saber que ela existe, que ela é empregada também. Perfeito? Tem que decorar isso, tá? É super importante. Olha para cá. É tão importante que eu vou falar para você. Você precisa, sei lá, escrever isso, tá, no seu braço. Tá? Escreva lá no seu braço com uma caneta e deixe ali registrado. Eu escrevi no meu aqui, tá? Na verdade eu tatuei
essa sigla, a sigla do Aquidepst. Sério, professor? Sério? Tá aqui, ó. Ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, por, perante, sem, sobre, trás. E também tatuei do outro lado a sigla dos verbos de ligação. É outra coisa que você precisa saber, porque isso vai ajudar na sua vida, vai ajudar você a entender a matéria. Mas beleza, eu coloquei aqui somente a classificação. Você tem que reconhecer as preposições, daí analisar o seu sentido. Vamos ao trabalho. Olha só, vou colocar aqui para você a semântica das preposições. Quando eu falo para você semântica, eu estou falando sobre o quê? Eu estou falando sobre o sentido. Nesse caso, estou falando sobre os sentidos que as preposições podem assumir. O significado, basicamente, tá? Então veja, eu estou com uma frase aqui que é eu lutei e o complemento é Jonas. Aí eu tenho aqui, ó, com Jonas, contra Jonas, sem Jonas e por Jonas. Em cada frase, eu consigo adquirir um sentido novo, tá? Quando eu digo para você, eu lutei com Jonas, a palavra com está dando uma ideia de que aqui? Está dando uma ideia de companhia. Jonas estava junto comigo quando lutei. Eu lutei contra Jonas. Jonas era o que aqui? Ele era o meu adversário. Tá? Tá dando sentido, tá? De adversário. Eu lutei sem Jonas. Cuidado, hein? Se você pensou, lutou sozinho. Não. Quer dizer, eu poderia estar lá no meio de 300 mil pessoas e quem não estava? Jonas. Então a palavra sem está fazendo o que aqui? Ela está excluindo. Certo? Ela está fazendo, está dando sentido de, vou deixar aqui só exclusão. Tá? Está dando sentido de exclusão. Eu lutei por Jonas. Tá? Nessa forma, o que significa? Jonas foi a causa de eu ter lutado. Tá? O sentido aqui é de causa. E você perceba, a frase é quase a mesma. Eu em todos os casos, lutar em todos os casos, aqui ó, e mudamos a preposição. É claro, eu posso colocar outros sentidos aqui, apenas alterando a preposição. Essa é a análise do sentido, do significado da preposição dentro de uma sentença. Tá? Uma análise semântica. Como é que a banca pergunta? Ela pede para você, a palavra sem, na frase eu lutei sem Jonas, indica que o indivíduo combateu sozinho. Errado, indica que Jonas não estava lá. Apenas isso. Tá? Aqui eu mostrei um exemplo da semântica das preposições. Não é o único, mas é um exemplo suficiente. Agora, as preposições essenciais que eu coloquei para você podem se contrair. O que é contrair? Elas podem se unir a outros elementos. Tá? Então veja só, quando eu falo sobre contração de preposição, existe uma análise que você precisa fazer para reconhecer que naquela frase existe uma preposição. Como assim? Vamos pensar aqui, eu tenho uma tabela. Essa tabela está organizada aqui por preposições que mais combinam a, de, em, per e por, e artigos, o, a, os, as, uma, uns ou umas. Lembrando que as preposições também podem se contrair com pronomes, tá? Eu estou apenas demonstrando aqui a relação de contração das preposições com os artigos para você ver como é que fica. Então você vai anotar junto comigo aí a relação de contração desses elementos e ver como é que fica. Simbora. Olha só. Então se eu juntar a preposição a com o artigo o, vai ficar assim, ao. Preposição mais artigo. Se eu juntar a preposição a com o artigo a, vai ficar assim, a com acento grave indicativo de crase. Tem que falar assim, a com acento grave indicativo de crase. A mais os, aos. A mais as com acento grave indicativo de crase. Eu não quero que você fale craseado e nem com crase. Tá errado falar assim. Beleza? A mais um vai conectar? Não, não existe uma contração. Eu posso falar, ele fez referência a um caso, mas não existe uma forma que una essas duas palavras aqui, certo? A com uma não contrai, A com uns e A com umas também não. Essas formas não fazem contração. Perfeito. Preposição de mais o artigo o, como é que fica? Do. Preposição de mais o artigo a, da. Preposição de mais o artigo os, fica dos. Mais o artigo as, das. De mais um, como é que fica? Dum. De mais uma fica assim, ó. Duma. De mais uns. Duns. De mais umas. Dumas.
tá? Essas são as formas. Em mais o, como é que fica? No. Em mais a, na, depois nos, aí, nas. Em mais um, num, depois numa. Aí nós temos a forma nuns e a forma numas. Beleza? Per mais o, fica assim. Pelo. Per mais a, pela, pelos e pelas. As outras formas não contraem. Certo? Por mais o, fica assim. Polo. Por mais a, pola, polos e polas. Professor, eu acho que isso está errado. Nunca na minha vida eu ouvi polo. Bem, então, só para você saber, existe. Caminhei, olha só. Caminhei polo campo. Tá? Isso aqui pode falar? Pode. Isso é arcaico. Você não vai escrever isso numa redação para ele ficar bonito. Tá? Essa é uma forma arcaica, que hoje não é mais utilizada. Não que não seja utilizado, mas não é usual, pelo menos no português brasileiro. Professor, na verdade eu aprendi assim, ó. A minha professora falava que pelo era por, né, era igual a por mais, deixa eu arrumar o igual aqui. Era igual a por mais o. Então, a sua professora era uma pessoa muito mágica, porque ela conseguia somar por mais o e fazer sair um e aqui do meio, tá? Então não era mágica, que na verdade ela pegava essa forma aqui, ó, per mais o, transformava em pelo e te passava a informação errada, dizendo que era a palavra por que aparecia ali no meio. Essas são algumas das contrações que você precisa reconhecer. Perfeito? E agora eu vou mostrar as preposições acidentais. As acidentais não são tão importantes quanto as essenciais. Bem, por que o nome é acidental? Porque elas não nasceram para ser preposição. Ou seja, elas pertenciam a outra classe. E em dado momento elas assumiram a função de preposição. Por exemplo, só a título de exemplo. Mediante, salvo, exceto, menos, fora, tirante. As pessoas falam tirando, mas é tirante. Salvante, segundo, consoante. Tá? Olha aqui o emprego dessas formas. Ela fará, salvo engano, a prova amanhã. A preposição acidental é a palavra salvo. Você vai perceber que a preposição acidental, na maior parte dos casos, se relaciona a um substantivo, tá? Ou a um pronome. Não vai se relacionar a verbo, porque é uma preposição acidental. Ó, fora Maria, todas as meninas entraram na sala. Esse fora, associado à palavra Maria, que dá a noção de exclusão, é uma preposição acidental. Segundo o autor, ó, segundo aqui não é uma conjunção conformativa, é uma preposição acidental, porque eu tenho a preposição ligada apenas ao substantivo. Se eu dissesse segundo o autor disse, já não seria preposição, voltaria a ser uma conjunção. Tá, aqui então temos uma preposição acidental empregada na sentença. Perfeito? Muito bem. Agora, vamos dar uma olhada aqui, ó, nas chamadas locuções prepositivas, apenas a título de exemplo. Lembra, é a expressão com mais de uma palavra que vai funcionar como se fosse uma preposição. Aqui eu coloquei vários exemplos. Ó, você vai perceber que uma locução prepositiva vai sempre demonstrar aqui, ó, vai finalizar sempre com a preposição essencial. Ó, abaixo de, a fim de, apesar de, ao invés de, em vez de, à custa de, em via de encontro a, sob pena de, acima de, além de, antes de, diante de, a fim de, novamente ali, né? Em frente de, a despeito de, em frente a, ao encontro de. Ó, essas formas não são iguais, tá? São distintas aqui, ó. De encontro é chocar-se, ao encontro confluir. Acerca de, a par de, depois de e em fase de. Existe também em face de, tá? Mas daqui, ó, cuidado. Aqui em fase existe em face também, tá? Em face de alguma coisa. Muito bem, olha só como isso cai na prova. Só vou dar um exemplo aqui. A banca pode pedir para você apenas reconhecer a classe das palavras. Como a humanidade é vulnerável a condições climáticas extremas, no período acima,
Morfologicamente, os termos grifados são, respectivamente, esse primeiro aqui, ó, humanidade está antes de um substantivo, está especificando. Então, esse A é um artigo, não foi convidado. Então, só pode ser, ó, já matamos A, B e E. Só pode ser C ou D. Vulnerável a condições climáticas. Quem é vulnerável a alguma coisa. Esse A que está aqui veio para completar o sentido de vulnerável. Então é uma preposição, certo? Matamos a letra D, a resposta é letra C, artigo e artigo. Maravilha? Muito bem. O que eu tenho que dizer para você? Vimos nessa parte o emprego das interjeições, dos numerais e das preposições, certo? Eu preciso de que você estude essa matéria, decore todos esses conteúdos antes de prosseguir, senão você não vai entender o resto da matéria, porque nós vamos começar a trabalhar com uma outra parte da língua portuguesa, vamos começar a trabalhar com os pronomes, e essa parte é um pouco mais arrochada, beleza? Continue estudando, força guerreiro!